Hoje é dia 15 de agosto de 2022 e eu estou aqui com o doutor Jussier Siqueira, psiquiatra, e no decorrer ele vai falar mais sobre a formação dele, que é ampla. E eu gostaria de ressaltar que eu pedi a gentileza para que ele conversasse comigo sobre esse tema, que é o suicídio entre os jovens, por dois motivos. Porque ele é o filho do nosso querido Jussier Roberto Siqueira, que tanto fez pela cultura e pelo turismo de São Pedro, e logicamente que o outro motivo é pela sua competência técnica. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer o senhor por ter aceito, e na verdade é uma conversa, não chega a ser assim uma entrevista. Porém, eu acredito que esse conteúdo, ele é de extrema relevância para a nossa sociedade, para os meus ouvintes, para as minhas ouvintes, pela situação que nós estamos vivenciando no momento. Eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho da sua formação, por gentileza, antes de nós iniciarmos com as perguntas. Eu agradeço pelo convite, fico honrado, em participar desse bate-papo. Eu sou psiquiatra, tenho formação em programação neurolinguística, tenho formação sou analista transacional, sou pós-graduado em filosofia contemporânea, e tem mais algumas coisas aí, mas... Eu sei que o senhor tem formação no exterior, em vários países. E espero poder contribuir com você, nesse tema, que é tão delicado. Muito delicado, porém eu acredito que nós temos, na qualidade de locutora, eu tenho essa preocupação de levar para a sociedade, para os nossos ouvintes, um conteúdo que é necessário que seja debatido, explicado. Então vamos dar sequência. Segundo a OMS, o suicídio é a terceira causa de morte de jovens brasileiros. Os estudos mostram que, independente da posição que o país ocupa na economia do mundo, os números são alarmantes. E eu pergunto, doutor, por que isso está acontecendo? O suicídio, a primeira coisa que tem que se esclarecer é que as estatísticas sobre suicídio no Brasil são muito falhas. Eu acho que essa porcentagem ainda é um pouquinho maior. O que nos deixa ainda mais preocupados. O adolescente, ele vive hoje em tribos, E cada tribo desses adolescentes, eles têm um conjunto de normas, ideias, de crenças, e crenças que vão até ao nível de tirar a própria vida. De algum jogo, aqueles roleplay que existe, os videogames, No entanto, eu não acredito que esses jogos sejam a causa primária. Eu acho que deve existir nesse adolescente já uma base, ou depressiva, ou principalmente uso de droga. Há muita psicose por droga que leva ao suicídio. Nós estávamos comentando antes de começar sobre uma voz que o conhecido seu ouvia. Essas vozes geralmente elas dão um comando mesmo de morte, E é muito interessante porque entre 16 a 18 anos é a idade onde a maior parte das esquizofrenias aparecem. A esquizofrenia é uma doença mental, genética, e que tem uma esquizofrenia depressiva em que a coisa é muito séria, E o paciente, ele vive mesmo um inferno astral e acha que é possível
Ele tem que cumprir determinada ordem. Uma outra coisa que me vem à cabeça, você sabia que tem muitas pessoas que se suicidam, adolescentes, para atingir o sagrado. Alguma comunidade, muito pessoal dessas comunidades que vivem em acampamentos, em coisas, eles vão criando uma pseudo-religiosidade, né? E que o sagrado encanta. E a pessoa resolve mudar de dimensão. Mudar de dimensão, né? E não avisa, viu? O suicídio, ele avisa, quando avisa, muito sutilmente. Um breve toque. Geralmente pega muito de surpresa, até a gente que é profissional. Né? Pega até a gente de surpresa que é profissional. Né? Precisa estar muito atento. Não leve em brincadeira quando uma pessoa fala isso. Pode ser que ele esteja fazendo uma chantagem emocional, pode ser que não, mas algum fundo tem que se levar a sério um comentário desse tipo. Olha que importante a palavra do perito. Tem que levar a sério. Porque a pessoa fala assim, só está falando só para querer ganhar alguma coisa, está fazendo uma chantagem, chamar atenção. Tem outras formas de chamar atenção sem envolver a própria vida, entendeu? Sim. Outra coisa que é legal diferenciar, alguns jovens, eles se automutilam, eles se cortam. Uma espécie de autoflagelo. Autoflagelo. Esses jovens, por mais interessante que seja, não são suicidas. Os pais têm muito medo que se suicida, mas não, na minha experiência, nunca tive um jovem que se autoflagela suicidar. Eles se autoflagelam para sentir alguma emoção. Não tem nada a ver com suicídio o processo. É um processo de distúrbios de expressão emocional. Né? Então, assusta, tá? Tem que ser cuidado também. É lógico, evidente que um jovem que se autoflagela também pode se suicidar, mas não é o comum, tá? Não é o comum. Sim. Né? Perdas afetivas é muito comum, suicídio, quando há uma proibição do jovem de se envolver afetivamente com alguém. Ele entra num processo de perda, de depressão, de não permissão. O ser humano, ele gosta de ser permitido para viver. Ele se sente sufocado, sem uma saída. E ele, eu já tive pais que vieram falar assim para mim, olha, minha filha deixou um bilhete que se matou para a gente sofrer a vida inteira. Nossa, estarrecedor. Para sofrer a vida inteira. Se matou para a gente sofrer a vida inteira. Né? Muito chocante. E é uma estudante, estava no quarto ano na PUC de Campinas, veio, jantou, foi embora para Campinas, saltou do prédio. Né? Impressionante. E a casa era afetiva. O pai e a mãe estavam proibindo ela de encontrar alguém. Né? É triste, difícil, impressionante, porém requer o debate. Isso. Requer o debate. Eu acho que é muito interessante a gente prestar atenção qual é a real necessidade, né, dos nossos filhos, desses adolescentes, né? Eu gostaria agora de tocar justamente nesse ponto. Quais são os sinais, ou seja, os comportamentos que eles apresentam antes de tomarem essa decisão, antes de irem, infelizmente, para esse ato tão chocante, tão triste e irreparável? Para que os pais, os adultos que estão ali no entorno possam observar e agir com urgência. A melhor observação é mudança de comportamento, tá? Isolamento,
O adolescente ele passa a ficar dentro do seu quarto, não sai do quarto, não tem mais vontade de se divertir, de sair. E mudanças de hábitos também, né? Que hoje o usuário de droga parece em anjos. Antigamente era fácil definir quem usava, hoje não. Hoje nós temos meninas lindas que são usuários de drogas que mexem com o psique mesmo, né? Não é só a maconha, mas eles usam drogas sintéticas derivadas de anfetaminas, morfinas, e o crack é muito complicado, né? Então, isolamento, parar de ter diálogo com a família, ele para de conversar. Ou seja, tem que estabelecer um diálogo transparente que gere confiança. Confiabilidade. Não é? A maior proteção que você pode dar para um filho é ser cúmplice dele, mas não meio cúmplice. Os pais são cúmplices até que você faça o que eu gosto. Parou de fazer, a cumplicidade acaba. Encerrou a parceria. Isso é um trauma grande para o jovem. Eles se sentem traídos. E a partir daí eles começam a ter uma vida paralela, uma vida escondida, né? Por exemplo, o meu filho mesmo, um dia eu peguei ele saindo com 1 litro de uísque embaixo do braço. Eu falei, Thiago, o que você está fazendo? Por que você está escondendo isso? É porque o senhor não bebe. Eu falei, tá, eu não bebo, mas você foi proibido de beber? Vamos sentar aqui e conversar, né? Ele estava numa atitude, sem eu falar nada, já estava numa atitude de esconder algo. E não é hoje ele é um comandante de boime, mas ele não era nenhum alcoólatra. Mas a atitude dele já era de uma criança que estava com medo de ser punido. Sim. Né? Então esse medo de punição, ela é importante na criança. Principalmente se vem desde a raiz. A criança sendo assustada, acuada emocionalmente. Eu tive Posso dar exemplos? Claro. Eu tive uma cliente que era a esposa de um cantor famoso, inclusive, sertanejo. Eu fui visitado pelo pai e o irmão dela, e eles falaram assim, ela vai parar de fazer a terapia, é sem vergonhice, porque o negócio dela é uso de cocaína, eu vou deixar ela no quarto, presa dentro do quarto da minha casa, não vai sair, vou fazer o divórcio dela, esse rapaz que está... E na verdade é invertido, viu? Ela era que usava mais. E vai ficar em casa sem sair. E fizeram isso. A menina começou a jogar emocionalmente com eles, ela começou a agradar o pai, melhorar o pai, começou a liberar, levou ela para trabalhar na concessionária que ele tinha. E essa menina entra no escritório do pai, pega a arma do pai dentro do cofre dela e dá um tiro na cabeça na frente dele. Pronto, resolveu a questão. Agora resolva essa dor minha. Fique com essa dor para sua vida inteira. Aí tá o problema. É uma moça linda, né? Então, e não tinha traços depressivos. Não é só a depressão que leva a suicídio, tá? Ela leva também, né? E bastante, tá? Mas quando o adolescente é depressivo, a gente percebe, né? O silêncio dele, ele tem medo de sair, ele tem uma visão negativa do mundo, ele começa a falar que a vida não tem graça, e as coisas não são legais, que as pessoas parecem que não aceitam eles. Então, eles começam a negar, né, essa vivência, como que o mundo... É muito comum eu ouvir essa frase, parece que eu não pertenço a esse mundo.
Parece que nenhum lugar que ele vai ou ele está confortável para ele psicologicamente, emocionalmente. Exatamente. Ok. Não pertence. Doutor, muito esclarecedor. Nós vamos agora para um rápido intervalo e já nós voltaremos com mais informações.